Começaremos agora a estudar as funções. Ideia de função. Antes de apresentarmos o conceito de função, vamos ver alguns exemplos do dia a dia, que utilizamos funções. Exemplo 1. Paulo pegou um táxi para ir ao cinema, que fica a 10 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é a bandeirada, que custa R$ 5,00, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Então, para pagar, a gente vai multiplicar 10 quilômetros, que é a distância que ele vai percorrer, vezes o preço de cada quilômetro, ou seja, 10 vezes 2,10, mais os R$ 5,00 da bandeirada. Então, 10 vezes 2,10 dá R$ 21,00, mais R$ 5,00, ele pagará R$ 26,00. Então, o preço a pagar é igual à quantidade de quilômetros percorridos, multiplicado pelo valor de cada quilômetro, mais a bandeirada. Assim, nós temos preço a pagar igual a 10 vezes 2,10 mais 5. Então, P de preço é igual a 10 vezes 2,10, 21, mais 5, R$ 26,00. Ele pagará R$ 26,00. Se o cinema ficasse a 35 quilômetros de distância, Paulo pagaria 35 vezes 2,10, que dá um total de R$ 73,50, mais R$ 5,00 da bandeirada. Então, a gente teria aqui, R$ 78,50. Note que cada distância X percorrida pelo táxi há um certo preço P para a corrida. Nesse caso, a fórmula que expressa P em reais em função de X em quilômetros é P de X, que é o preço em reais, é igual a 2,10, que é o valor de 1 quilômetro, multiplicado por X, que é a quantidade de quilômetros, mais R$ 5,00, que é a bandeirada. Então, é um exemplo de função polinomial de primeiro grau ou função afim. Exemplo 2. Em uma padaria, o valor do pão francês é 35 centavos. José é um freguês assíduo dessa padaria. Às vezes, ele compra 3, 4 ou 5 pães. O valor Y pago em reais varia de acordo com a quantidade de pães X adquiridos por José. A lei que relaciona Y e X, nesse caso, é Y, que é o total a pagar pelos pães, é igual ao valor de um pão multiplicado por X pelo total de pães. Assim, se José adquirir 3 pães, Y vai ser igual a 0,35 vezes 3, que dá um total de R$ 1,05. Se ele adquirir 4 pães, eu vou ter valor a pagar Y é igual a 0,35 vezes 4, que é igual a R$ 1,40. Se ele adquirir 5 pães, eu terei 0,35 vezes 5, que equivale a R$ 1,75. Então, observem, se ele adquirir X pães, Y é igual a 0,35 vezes X, que é o total de pães. Vamos agora para a definição de função. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento X pertencente a A um único elemento Y pertencente a B. Assim, uma função liga um elemento do domínio, ou seja, conjunto A, os valores de entrada, com o segundo conjunto, o contradomínio, que é o conjunto B dos valores de saída, de tal forma que cada elemento do domínio está associado exatamente a um e somente um elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela F a algum X do domínio é o conjunto imagem, denotado por IM de F, imagem de F. Lei de associação. É a condição que estabelece a correspondência entre os valores X e Y. Então, vamos observar aqui um exemplo. Se observarmos a ligação do conjunto A, 2, 3, 4, 5, com o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4, percebemos que há uma subtração do número 2 em cada elemento de A.
Então, a gente tem aqui uma lei de associação y, elementos aqui, ó, conjunto B, é igual a x, elementos do conjunto A, menos 2. Observe, primeiro elemento de A é 2. Então, quando eu fizer aqui, ó, 2 menos 2, 0. Então, eu liguei 2 com 0. Segundo é 3. 3 menos 2, 1. 3 liga com 1. Terceiro vai ser o número 4. 4 menos 2, 2. Então, 4 faz a correspondência com 2. E 5 menos 2, 3. Observe, é uma função. Cada elemento do conjunto A só tem uma resposta no conjunto B. E nenhum elemento de A ficou sem ter seu respectivo correspondente em B. As funções podem ser representadas em tabelas, podem ser representadas por diagramas e também através dos gráficos. Entendendo a função. Sendo A e B conjuntos não vazios, chama-se função de A em B toda a correspondência F que associa cada elemento de A um único elemento de B. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio quando tem uma função F de A em B. Cada elemento Y de B associado, ó, aqui faltou uma seta, viu, gente, de A em B, através de F, a único elemento X de A é chamado de imagem de X. Esse fato é indicado por Y é igual a F de X. O subconjunto de B, formado por todos os elementos que são imagens através de F, chamado de conjunto imagem de F. Reconhecendo uma função através do diagrama. Observe que a cada elemento de A está associado apenas um e somente um elemento em B. Não sobrou nenhum elemento aqui em A, portanto, esse primeiro exemplo aqui é uma função. Agora, observe esse segundo exemplo aqui, ó. A imagem de 3 é 3, a imagem de 2 é 1, a imagem de 1 é 0 e a de 0 sobrou um elemento aqui, ó, no conjunto A. Então, não é uma função, é apenas uma relação entre esses dois conjuntos. Vamos ver agora esse exemplo aqui, ó. 2, a imagem de 2 é 0, de 5 é 0, de 10, 0 e de 20 também é 0. Observe, cada elemento do conjunto A só tem uma resposta no conjunto B. Coincidentemente, a mesma resposta, mas cada um de A só tem uma resposta. É aquela questão da fidelidade. Vamos dizer que todos os elementos de A são pessoas fiéis a seus companheiros. Porém, o 0, que é o companheiro aqui, ó, não é fiel nem ao 2, nem ao 5, nem ao 10, nem ao 20. Ele é o infiel, esse 0. Mas todos os demais são fiéis a eles. O 2, o 5 e o 10. É função? É. Veja essa situação. O que acontece aqui com o 4? O 4 tem duas respostas. Portanto, não é função. Domínio e imagem. Eis aqui o conjunto A dos elementos X. E eis o conjunto B, o contradomínio. Menos 3 está ligado para o 9, menos 2 para o 4, menos 1 para o 1 e 0 para o 0. Então, esses elementos aqui, que são respostas, né, dos elementos do conjunto A, são chamados de imagem. Então, quem é a imagem aqui? 0, 1, 4 e 9. Quem é o domínio? Os elementos do conjunto A. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Exemplos. Dados os conjunto A, menos 1, 0, 2, 3 e 4, e B, menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8 e 9. E F, uma função de A em B, definida por f de x igual a 2x mais 1, determine a imagem de F. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos colocar aqui, ó, no diagrama, o conjunto A, os elementos aqui, conjunto B, aqui também estão os elementos, e vamos fazer as contas, ó, f de menos 1, o primeiro A aqui é menos 1, então f de x, ou seja, f de menos 1 é quando x é igual a menos 1, então eu vou pegar nessa função aqui, ó, 2 que multiplica x mais 1, então, 2 que multiplica menos 1, mais 1, mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2, menos 2 mais 1 é igual a menos 1, então liguei menos 1 a menos 1.
Próximo elemento aqui de x é 0. Então, eu vou ter 2 que multiplica x, que é 0, mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então, eu vou pegar 0 e ligar com 1. 2 que multiplica o próximo elemento, que é 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 e 5. 2 que multiplica esse elemento, que é o 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E, finalmente, aqui o último elemento é 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, quem são os elementos do domínio? Menos 1, 0, 2, 3 e 4. Quem são os elementos da imagem? São as respostas. Menos 1, 1, 5, 7 e 9. Como reconhecer a função através do gráfico? É fácil. Se a gente traçar, aqui uma linha paralela ao eixo Y, a gente percebe quantas vezes toca no gráfico essa linha traçada. Vai tocar aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se tocar uma única vez, é função. Se tocar mais de uma vez, não é função. Então, observe aqui esse caso. Traçando aqui, vai tocar em todos os pontos, ou seja, não é função. Traçando nessa daqui, vai tocar 1, 2, 3 vezes, não é função. Traçando aqui nesse gráfico, está aqui em vermelho, aqui, eu tenho aqui, 1, 2 vezes, também não é função. Traçando aqui, eu vou ter 1, 2, 3 vezes, não é função. Agora, observe esse, se eu traçar aqui, toca uma vez, uma vez, uma vez. Em qualquer ponto só vai tocar uma vez, portanto é função. Olhem aqui a letra E também, uma vez. Chegando mais para cá, só toca uma vez. Onde tocou aí, uma vez, uma vez. Portanto, é função.